Vem a caderneta de cromos, segunda edição com o Nuno Marco, patrocinada pelas Clínicas Vital Dente. O Vasco não sabe cantar. Nos anos 80, não havia miúda que se prezasse que não fosse fã da série de animação Candy Candy. Todos agora a cantar a letra. Ora bem, uma animação japonesa de fazer chorar as pedras da calçada, Candy Candy tinha todos os ingredientes para conquistar as moçoilas. Gostavas, pois, tinha personagens fofinhas. A jovem chamava-se Candy Candy? Não era só Candy, mas a série chamava-se Candy Candy. Não sei porquê. Ela nunca respondia à primeira. Eu pensei em chamar esta rubrica Marco. Mas tinha personagens fofinhas, tinha uma história de fazer chorar as pedras da calçada e tinha uma duração tão extensa. 100 episódios foram produzidos desta saga, que toda a menina, no fim da série, ficava com a sensação de que aquelas pessoas não só existiam, como eram amigas dela. Não existiam? E no fundo, Candy Candy preparou muito a menina. Não existiam. Epá. Continua. Vai abraçar a Wanda. Dá-lhe carinho. Não, eu vou lá, ela vai-me bater, já a conheço bem. No fundo, Candy Candy preparou muito a menina para... não exatamente para a vida, mas para ser espectadora de novelas. Olha, queres a música para muita gente é a vida. Põe outra vez. Quem era Candy? Mete a banda sonora. Candy era uma jovem órfã, tinha de ser, loura, bonita, pura, vivendo num orfanato chamado Lar Pônei. O que dito assim parece o arranque de um resumo de filme para adultos, mas... Deixem-me continuar e parem de ser mal intencionados. Sim. A melhor amiga de Candy era uma moça chamada Annie. Ok? E quando a Candy é escolhida para ser adotada, boicota a sua própria adoção. Para quê? Para não deixar a Annie sozinha. E o casal que vai adotar, ao perceber que a Candy não quer ser adotada, quem é que eles vão adotar? A Annie, que é incapaz de fazer pela Candy o que a Candy fez por ela. E vai toda lampeira abraçar uma vida de luxo e riqueza, estando-se nas tintas para se a Candy fica sozinha ou acompanhada. Portanto, a Candy não vai para a casa porque é amiga da Annie, mas a Annie depois faz-lhe a desfeita, toma lá facada nas costas. Pumba! Ora batatas, que é nisto que dão as boas intenções. Lição que era suposto a jovem Candy ter aprendido aqui logo no primeiro episódio, mas não. A série é toda uma interminável sucessão de desgraças que acontecem a uma pessoa quando ela é demasiado boazinha e crédula. E lixa-se. Annie e Candy voltam a reencontrar-se anos depois, quando a Candy é adotada por uma família rica, mas Annie renega Candy. E renega, no fundo, o seu passado. Porca. Candy, por seu lado, enquanto sofre às mãos dos seus dois irmãos, não de sangue, obviamente, ela apaixona-se por um jovem chamado Anthony. Como é que ele se chama? Anthony. E quando a sua vida parece estar a orientar-se no meio de todo o sofrimento, Anthony cai de um cavalo e morre. E isto é só uma parte de tudo o que acontece a esta jovem rapariga. E depois começou o Marco de olhar grande e trêmulo. A vida assim ganha sentido. Esta série... Ora bem, para já, este enredo eu penso que ainda hoje serve de inspiração a muita novela dos nossos vizinhos da TVI. Mas Candy Candy era material bombástico. Esta jovem de olhar grande e trêmulo, porque todos os olhares das personagens da animação japonesa tremem em momentos de grande emoção e antes de se esvaírem em lágrimas. Isto deu origem a livros, deu origem à inevitável coleção de cromos também. Chegava a ser mais traumatizante do que a série Marco. Aliás, digamos que Candy Candy era um nível acima. Era excelente para todas aquelas pessoas que tinham sobrevivido ao Marco e queriam algo mais puxado. Eu quero algo mais puxado, eu quero algo que me destrua por dentro, ok? E tal como o Marco, também Candy procurava a mãe verdadeira. Mas tudo era mais dramático, porque havia violência, havia amor não correspondido, havia morte.
Tudo conceitos que acertaram nas caras de muita jovem portuguesa dos anos 80, qual chapada dada por um coelhinho fofo. É que, olhando para os bonecos de Candy Candy, para o genérico, para todo aquele imaginário, ninguém suspeita que, de facto, a única coisa que falta em Candy Candy é cenas de sexo, porque de resto aquilo é tramado. E foi mais tramado ainda para os espectadores brasileiros, fiquei a saber numa pesquisa pela net. Então. Os brasileiros viram Candy Candy terminar com a terrível morte de Anthony, o amor de Candy, e nunca mais tiveram direito a nenhum episódio da série. Eu sinceramente eu não sei como é que os brasileiros conseguem ser tão alegres, porque a Candy Candy para eles acabou mal. Deixem-me falar-vos da minha experiência pessoal com Candy Candy. Fala. Não. A minha irmã... Eu A minha irmã Tu gostava da os série. Masters do Universo. Deixa lá, Calma, deixa lá. eu sei que isto agora tudo tudo se pode desmoronar agora, mas a minha irmã gostava da série, eu preferia coisas mais másculas, lá está, Masters do Universo, etc. Mas está na altura de o confessar, eu tive uma paixoneta por Candy. Era bizarro, mas eu tive uma paixoneta por uma boneca animada. Tu querias ser o salvador da vida de Candy. Sim, eu pensava como gostaria de abraçar a pobre Candy e dizer-lhe que estava ali em Benfica um rapaz em termos e que lá por ela ser um boneco e eu um ser humano, epá, já se viram amores mais impossíveis. Olhem para o José Castelo Branco e a Betty Grafstein. Mas eu ainda por cima achava que teria mais à vontade se dissesse um dia, se estivesse um dia frente a frente com a Candy e lhe pudesse dizer o que sentia por ela, do que se estivesse frente a frente com a Samantha Fox, por exemplo. Talvez pelo facto de uma ser um desenho animado e o pior que poderia acontecer seria largar tinta. E pela outra ser a imortal e atrevida criadora de Touch Me, I Want Your Body, o que se reveste de uma certa aura de ameaça. Mas pronto, está assumido. A minha irmã via a série Candy Candy, eu olhava de longe para o ecrã, suspirando de amor pela loura Candy. E daí a uns tempos eu iria perceber que as mulheres de carne e osso são muito melhores que as mulheres animadas. A começarem logo pelo facto de existirem, que era uma coisa que me fazia espécie na Candy, que era não existir. Lamento, Wanda. No meio de tudo o que acontecia à Candy, uma coisa não lhe aconteceu, felizmente, e essa iria ser a pior de todas. Sabem o que era? Conta. Era ela casar com um indivíduo espanhol de apelido Diaz. A desgraçada teve de passar o resto da vida a chamar-se Candy Diaz. É coisa que não se deseja a ninguém. Eu avisei que esta piada era um bocado... Enfim. A caderneta de cromos é patrocinada pelas clínicas Vital Dente.